Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gabriel Mendes, galera do Oitava CRE. Eu sou professor da Escola Municipal Marechal Alcides Etibói. Bom, galera, hoje a gente vai trabalhar o nosso material do dia 15 ao dia 22 de junho. Muito importante que a gente vai, obviamente, trabalhar a parte de história. Vocês já estão se acostumando com os professores aqui apresentando material semanalmente. História ficou um pouco de lado nas 2 últimas semanas, mas estamos de volta e com um tema muito importante. E o interessante desse material, galera, na parte de história, que ele é bem simplificado e como a gente tem observado nas últimas semanas. Vocês vão fazer a leitura do texto anterior e abaixo os exercícios vão te ajudar a conseguir guardar melhor as informações. Bom, vocês estão visualizando aí, que eu já deixei dividido a tela com vocês, que o nosso material de hoje é o tema do nosso material dessa semana é Renascimento. E aí o título, Conceito e Preconceito. Aqui embaixo, só para que fique claro, nosso material começa na página 14, beleza? Bom, e o que diz o texto sobre o renascimento cultural, aquele movimento das artes que acontece a partir do século XIV, lá na Europa, movimento artístico que traz uma série de novas informações, uma série de novas visões de mundo, nesse mundo moderno que começa a se estabelecer nesse momento. Vamos lembrar que a Idade Média termina no século XV e a partir daí a gente tem o início da Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII. O Renascimento começa ali ainda no final do século XIV, ou seja, ainda na Idade Média, e se arrasta até o século XVI. Então, a gente tem 3 fases do Renascimento. No século XIV, no século XV e no século XVI. Tá bom? Algumas informações importantes com relação ao Renascimento. O movimento renascentista, o que significa renascimento? Significa ressurgimento. Os artistas do Renascimento vão ser muito influenciados por um pensamento que a gente já estudou lá no 6º ano, que é o pensamento greco-romano, ou seja, vão ser muito influenciados pelos gregos e pelo pensamento romano, tá bom? Por isso, eles vão ser pautados por um viés, por um olhar racionalista. Ou seja, vamos lembrar que a gente estava estudando a Idade Média, e na Idade Média a gente viu aqui o pensamento religioso era forte, a Igreja Católica era muito forte. No século XIV, a Igreja sofre algumas críticas e surge esse pensamento de oposição, que é o Renascimento. O pensamento racional, baseado na razão, tá bom? Essa é uma diferença importante. E um outro elemento muito importante do Renascimento é que o Renascimento vai trazer o homem para o centro das preocupações. E aí a gente tem um pensamento humanista e a gente tem uma palavrinha até um pouquinho difícil chamada de antropocentrismo. E o que significa antropocentrismo, galera? Antropô significa homem, centrismo significa centro, ou seja, o homem no centro das preocupações. Como assim, professor? Bom, lá na Idade Média, tudo que acontecia na vida humana era reflexo dos interesses, das intenções, das medidas de Deus. Logo, lá no período medieval, Deus era o centro de tudo. Aí é o pensamento que a gente chama de teocentrismo. Teo significa Deus, centrismo, centro. Então, a idade moderna, com o Renascimento, traz essa novidade. O homem agora é o centro das preocupações, tá bom? Mas vamos aqui ao texto e ao nosso material. Nós temos aqui, então, um quadrinho onde tem um professor, né, e um aluno conversando. Quer dizer, 2 alunos conversando. Aí fala assim, Dudu, a professora passou um texto sobre o Renascimento, mas acho que está errado. É que no lugar de algumas palavras existem números, eu não entendi nada. João, ela passou um texto com criptogramas. Criptograma é uma escritura em código, onde um número ou uma imagem utilizada equivale a uma letra do alfabeto. Aqui embaixo diz, então é por isso. O texto veio com uma tabela com todas as letras do alfabeto e números. Exato, João. Você precisa decifrar o código, entendeu? Assim, vai descobrir as palavras que faltam e completar o texto. Pessoal, vamos ajudar o João a decifrar os códigos e encontrar as palavras que faltam? Então, gente, nesse primeiro exercício é muito simples. Vocês estão vendo aqui embaixo, já na página 15, as letras e os números. Cada número corresponde a uma letra, tá bom? E aqui embaixo, vocês vão ver que tem de A a Z, e aqui embaixo vocês têm um texto e vocês vão ter que completar, tá bom? Então, vocês vão observar aqui qual é o número,
E aqui, letra faz referência ao número. E aí vocês vão completar esse textinho. O termo foi o nome que os próprios artistas da época deram para o período em que viviam e para as obras que produziam. Façam a leitura do texto aí na página 15. Então, muito simples, fazer, decifrar o código, e aí peçam ajudas do responsável, do irmão mais velho. É interessante, tá bom? E aí a gente vai para a página 16. Na página 16 tem o cotidiano na época do Renascimento. Então, agora a gente vai ter um texto que vai te contextualizar sobre como era o cotidiano das pessoas durante essa época que a gente falou. Para conhecermos um pouco o cotidiano das pessoas no século XIV e XV, vamos tomar como exemplo a realidade sociocultural da Itália desse período. Vou abrir o parênteses. Por que Itália? Porque o movimento renascentista surge na Península Itálica. Hoje, o que é Itália, tá bom? Então, os grandes pintores, os grandes artistas do Renascimento saíram de lá. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, ok? A primeira coisa que constatamos é que, em geral, as famílias eram constituídas por 4 pessoas, provavelmente pai, mãe e 2 filhos. Uma das causas possíveis para esse número reduzido foram as pestes que assolaram a Europa por volta da metade do século XIV. Antes disso, as famílias eram mais numerosas. Bom, galera, a gente já trabalhou um material aqui sobre peste negra, lembra dele? Foi aquela doença terrível, a peste bubônica, que matou 1/3 da população europeia. Embaixo continua o texto, façam a leitura com bastante calma e, como sempre, lá no finalzinho, colocar a resposta aonde? No caderno, tá bom? Colocar essas respostas aqui da letra A e da letra B no caderno. De acordo com o texto, então vão lá no texto, fazer a leitura e explique o motivo pelo qual, na época do Renascimento, as famílias passaram a ter um número menor de membros. Difícil isso? Não, né, galera? E na letra B? Pulem 2 linhas, 3 linhas no máximo. Na letra B, naquela época, qual era a parte da casa que demonstrava a riqueza de seu proprietário? Então, também está no texto uma parte que ele fala sobre algum símbolo de riqueza dentro da casa dos proprietários, ok? Então, vocês vão fazer a leitura lá da página 14 até a 16, não é muita coisa, façam as leituras, façam a interpretação e respondam no caderno. Depois os professores vão passar a correção desses exercícios, mas é importante vocês manterem o estudo de vocês em dia, tá bom? Continuem estudando, daqui a pouco estaremos todos juntos, reunidos, com toda a segurança e com saúde, para que a gente possa dar continuidade ao nosso dia a dia e ao nosso cotidiano. Bom, gente, até semana que vem, eu acho, com mais material de história para vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais.